Fala, galera! Fala, pessoal! Estamos aqui em mais uma apresentação, mais uma aulinha. E dessa deixa, a gente vai falar hoje, né? Continuar um pouquinho sobre a proposta de intervenção social. Dessa vez, eu quero trazer para vocês um material, certo? Um material mais completo dessa proposta de intervenção. E eu ainda vou ficar devendo, a gente ainda vai ver uma aula sobre um dos 5 elementos que como eu prometi, que eu quero mostrar para vocês um pouquinho a respeito sobre o detalhamento, né? Que a gente vai ter uma aula específica, porque geralmente muitos alunos eles têm uma certa dúvida, né? Sobre o que é o detalhamento, sobre o que é esse 5º elemento, tá? Então, quero apresentar para vocês, na aula de hoje, o modelo, os 3 modelos, as 3 possibilidades que vocês podem usar dentro da proposta de intervenção. Tudo isso a gente falou, a gente comentou um pouco na aula passada a respeito. Então, aí, pessoal, há aí 3 formas de você fazer a proposta de intervenção social, tá? Então, eu vou mostrar aí como é que se deve e vocês vão optar por uma das 3, certo? Então, vamos lá. Eu vou primeiro apresentar esse modelo 1, que apresenta, portanto, torna-se necessário enfrentar as causas e as consequências do problema discutido. Nesse sentido, cabe, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 5 elementos. A primeira proposta é uma proposta de intervenção que resolve. A gente, logo falando assim em português, que na aula passada eu falei que uma das características da proposta de intervenção é resolver as 2 problemáticas. Essas 2 problemáticas, elas são ditas lá na introdução e elas são debatidas no desenvolvimento, são discutidas lá. A proposta de intervenção é o lugar onde as 2 problemáticas elas precisam ser resolvidas. Então, a primeira proposta de intervenção, eu trago para vocês 2 propostas completas, com os 5 elementos, cada uma dessas propostas com os 5 elementos que exige-se, tá? O agente, o detalhamento do agente, o meio, a finalidade e a ação. A segunda proposta também tem essas 5 características, né? Agente, detalhamento. Na verdade, na segunda proposta não tem detalhamento no agente. Tem o agente, tem a ação, tem o meio, tem o efeito e tem o detalhamento do efeito, que é essa. Vocês percebam aí, perceba que vocês vão completar essas lacunas. Essas frases prontas, elas já estão prontas para serem completadas. A primeira proposta, ela é uma proposta onde tem 5 elementos. Cada uma dessas propostas são 2 propostas completas, certo? Então, há uma possibilidade que, no meu ponto para completar, né, para fazer, na verdade, essa primeira proposta de intervenção. Então, Valério, sobrou aí um espaço de 7 linhas ou 6 linhas, 5 linhas, na minha proposta de intervenção. Eu posso usar esse primeiro modelo? Pode, deve. No meu ponto de vista, é o melhor modelo. Não que os outros 2 sejam impossíveis e sejam ruins, mas o primeiro modelo lhe dá a segurança para dentro dessas 2 propostas de intervenção social, certo? Para dentro desse modelo aí, vocês fazerem os 5 elementos e estarem garantindo aí 200 pontos na competência 5, que é a competência que avalia a proposta de intervenção social. Esse é o primeiro modelo. O segundo modelo
a gente tem o seguinte, deixa eu ver aqui no segundo modelo quantos elementos a gente tem. Agente, primeiro elemento, órgão responsável, segundo elemento, a gente tem aí o agente, nós temos o detalhamento do agente, promover, nós temos a ação, por meio de, a gente tem um modo meio, e tal medida como finalidade, a gente tem aí o efeito. Na segunda proposta, proposta 2, nós temos a primeira proposta completa. A segunda proposta, nós vamos ter o agente, realize, a gente tem a ação, por meio de, nós temos aí o modo meio, com o objetivo de nós temos o efeito, e dessa forma espera-se que nós temos o detalhamento do efeito. Houve um erro, Emily, nesse caso aí, tem um errinho, na verdade, essa segunda proposta, ela deveria ser uma proposta completa e a segunda proposta incompleta. O que é que você poderia fazer? Quando chega aqui, ó, eu vou aqui riscar para você ver. Quando chega aqui nessa parte, ó, ademais, quando chega aqui, olha, nessa partezinha aqui, essa segunda proposta aqui, essa segunda proposta era para ser uma proposta incompleta. Você poderia escrever, por exemplo, é necessário que o agente realize a ação com o objetivo de... Você poderia tirar esse modo meio. E você também poderia tirar, olha, o detalhamento. Dessa forma, espera-se que essa segunda proposta dava para fazer ela apenas com 3 elementos. A primeira com 5 e a segunda com 3. Há a possibilidade de você também fazer uma proposta assim, certo? 2 completas, que é a primeira proposta. A segunda proposta é uma completa e uma incompleta. E nós temos também a outra possibilidade de uma proposta de intervenção única, certo? Nós temos aí o exemplo de uma proposta de intervenção única, mas com a resolução das 2 problemáticas. Então, a nossa primeira proposta de intervenção, você vai ter aí em torno de uma base de 7 linhas para completar ela. A segunda proposta de intervenção, você poderia ter aí entre 5 a 6 linhas para completar ela. E a terceira possibilidade de proposta de intervenção, vocês teriam aí 4 linhas, em torno de 4 linhas para fazer essa proposta. As três possibilidades do material são reais, certo? Trazendo dentro da característica que a proposta de intervenção resolve as 2 problemáticas e trazendo que a proposta de intervenção, pelo menos uma delas, nesse primeiro e nesse segundo modelo, tem uma proposta completa com 5 elementos, ou a terceira proposta seja uma proposta completa que resolva os 2 problemas e essa proposta completa, esse terceiro exemplo aí, tenha os 5 elementos. Então, há essa possibilidade. Essa terceira, ela é muito mais marcada, por exemplo, de algumas escolas. Eu fui professor de uma escola de Mossoró, né? E os alunos, eles não gostavam muito de fazer rascunho. Eles pegavam um texto e iam direto. Iam para a folhinha direto, tiraram aí em torno de 1 hora e meia para fazer o texto. 1 hora, 50 minutos. Mas acaba que muitas vezes, a depender do tema, a gente escreve demais. E acaba se perdendo no número de linhas. Então, se você não faz rascunho, e se você traz dentro das suas 30 linhas, né, você deixa um espaço para 4 no finalzinho para fazer a proposta de intervenção, então, nem o modelo 1, que é a proposta 1 que eu estou mostrando a vocês, e nem o modelo 2, é possível caber tudo nessas 4 últimas linhas. Então, sobra
a terceira proposta como uma possibilidade real de finalizar a sua redação, de finalizar o seu texto. Então, vocês poderão se basear, vocês poderão pegar um desses três modelos para estar sendo guiados na proposta de intervenção de vocês a partir de então. Algumas e alguns de vocês já têm um modelinho de sucesso, né? Já tem uma proposta de intervenção muito boa, né? Já tem uma base excelente. Então, se vocês têm uma base excelente, usaram essa base no Enem passado, tiraram os 200 pontos, então a tendência é continuar. Mas eu quero mostrar também, meninas e meninos, que, dentre as possibilidades dessas três propostas de intervenção, tá? Nós vamos ter aqui um guia, né? Eu quero mostrar para vocês, meninas e meninos, tá? Um guia com algumas possibilidades de agentes. Esse material aí é um material completo. A gente tem aí o governo federal, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. Nós temos aí, dentro desses agentes, o detalhamento para cada um deles. Nós vamos ter aí o Ministério do Meio Ambiente, dos Direitos Humanos, as prefeituras municipais, as secretarias municipais de educação. Então, materialzinho excelente para vocês estarem usando, estarem aprendendo a respeito desses elementos aqui, são os agentes com detalhamento. Olha, a mídia, as famílias, a comunidade escolar, enfim. Além disso, meninas e meninos, nós vamos ter aqui possibilidades de ações, possibilidades de modos meios, e nós temos aqui também possibilidades de efeitos. Então, esse material, ele vai unir, caso vocês tenham, né, ou peguem algum tema mais cabuloso, então vocês vão ter aí um guia para a proposta de intervenção de vocês para estarem alimentando as estruturas que eu coloquei ali em cima, certo? Então, esse material vai estar na aula de hoje, eu vou deixar daqui a pouquinho, quando a gente subir a aula lá na plataforma. Mas, além disso, eu queria mostrar, além desses materiais, com as três possibilidades de propostas, esse guia com agentes, modos meios, detalhamentos, efeitos, enfim. Eu queria mostrar também um slide, certo? Para vocês terem um certo cuidado com uma questão que a gente debateu na aula passada e a gente vai continuar a discutir, que é com relação, meninas, o respeito aos direitos humanos, né? Eu queria mostrar aqui para vocês que a proposta de intervenção social, há necessidade de vocês respeitarem. Esses exemplos aqui houveram desrespeito aos direitos humanos, houve desrespeito aos direitos humanos, e os alunos aí tiraram nota zero nessa última competência. Quando você for sugerir uma lei, tenham cuidado, deve-se criar leis cruéis, leis cruéis, pena de morte, nada disso é permitido, porque corre-se o risco de o aluno ele ser altamente punido ao usar uma proposta como essa. Como também, sob pena de exclusão do país, você não pode mandar expulsar ninguém aqui tem essa autoridade, tá? Por meio delas conseguimos disseminar o ódio contra essa minoria. Aí eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: a palavra disseminar, infelizmente, a aluna, o aluno, não sabia o efeito dessa palavra. Esse aluno, essa aluna, não sabia
o significado, na verdade, da palavra disseminação, e ele trouxe a palavra disseminação como uma palavra positiva. É só a gente olhar o contexto, a proposta. Ó, a disseminação do racismo, eu acho que ele quis dizer o combate. O combate do racismo e xenofobia vem a partir da citação de Nelson Mandela. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Por meio dela, conseguimos combater o ódio contra essa minoria. Não quis espalhar o ódio. Então, às vezes, a gente usa alguns termos dentro do nosso texto que nós não sabemos e dá um efeito negativo. O efeito negativo para esse texto específico foi zerar a proposta de intervenção. Você não pode mandar disseminar o ódio. Disseminar é espalhar, né? Então, infelizmente, essa aluna aí, ou esse aluno, tirou nota 0 pelo desrespeito. Ó, mandar bater neles na frente do portão. Se pode mandar bater em ninguém. Ó, fazer justiça com as próprias mãos, né? Armar a população, matar, se você se sentir injustiçado. Tudo isso fere os direitos humanos e, dentro da proposta de intervenção social, esse ferimento causa nota 0 na última competência. São coisas que vocês não vão fazer. Agora, pessoal, eu queria mostrar para vocês esse exemplo aqui, para vocês terem um cuidado, porque nós já tivemos alguns alunos que usaram esse exemplo aqui e foram duramente punidos pelos termos condicionais. Os termos condicionais é esse termo aí que está em amarelo aparecendo aí na tela para vocês. Nós temos aí uma proposta de intervenção com 5 elementos. Olha, o governo deve regulamentar a propagação de informações por meio da implementação de um projeto nacional de fiscalização, a fim de efetivar a regulamentação das redes sociais. Aí, olha, lá no final, se isso acontecer, espera-se desse modo romper com a ideia construída na internet, da internet ser terra sem leis. Se não tivesse esse termo condicional, essa redação aí estaria fadada a tirar 200 pontos na proposta de intervenção social. Meninas, muito cuidado com termos condicionais na proposta de intervenção, porque são termos proibidos. Muito cuidado com a palavra, se isso acontecer. Muito cuidado com a palavra, se acontecer. Muito cuidado com o termo, caso aconteça, que são termos condicionais, ou seja, esses termos condicionais, mesmo a proposta tendo 5 elementos, né? A agente, a ação, detalhamento, efeito, modo meio, não vai passar dos 80 pontos na proposta de intervenção. Então, esse texto aí tiraria 80. Tem os 5 elementos, mas termos condicionais não ultrapassam os 80 pontos na grade de correção dos corretores do Enem. Então, esse textinho, essa proposta em específica, né? Essa proposta aí, ela era uma proposta que o aluno aí tiraria 80 pontos por conta desse termo. Não esqueçam dessa dica, não esqueçam desse detalhe. Já aconteceu com alunos redigindo, alguns alunos serem prejudicados por conta desses termos condicionais, já, certo? Então, vocês não vão e não devem serem punidas ou punidos por conta desse terminho, que é um termo altamente proibido, como eu já estou dizendo aqui para vocês. Há um outro exemplo que eu quero trazer, que é esse exemplo aqui anterior, certo? Que eu também fiquei de trazer, na verdade, eu discuti na aula passada com vocês a respeito disso. Olha, nós temos uma proposta de intervenção social aí, e dentro dessa proposta de intervenção social, nós temos aí a resolução de apenas um dos problemas que são. Olha, na verdade, são 2 problemas que nós temos aí.
a omissão governamental e a ausência de debate nos meios midiáticos. Diretamente, essa proposta de intervenção social toca apenas na omissão governamental. E ficaria assim, ó, com o intuito de promover a valorização da cultura africana, o governo federal deve implementar políticas públicas educacionais obrigatórias que interagem com conteúdo sobre cultura e história africanas nos currículos escolares. Essa medida deve ser conduzida por meio do Ministério da Educação, com o apoio de profissionais da área para garantir o ensino correto e contextualizado. Além disso, é necessário investir na capacitação continuada para professores, de modo a prepará-los para trabalhar os temas de forma crítica e enriquecedora, fomentando a construção de uma sociedade mais plural e inclusiva. Há uma omissão governamental e há um governo federal para justificar e também para promover uma intervenção dentro dessa omissão governamental. Mas, quando há uma ausência de debates nos meios midiáticos específicos, por mais que a gente tenha aí dentro dessa proposta o investimento na capacitação continuada, trabalhar temas de forma crítica, políticas públicas educacionais que interagem com conteúdos, mas nós não temos uma direção direta para resolver a questão dos meios midiáticos. O que é que vai acontecer quando nós temos uma proposta de intervenção com esses moldes? Vai acontecer por mais que essa proposta de intervenção, nós temos duas aí, mas por mais que eu tenha 200 pontos, 5 elementos na primeira, por exemplo, e você tire 200 pontos aí na competência 5, a competência 3, ela vai estar prejudicada. Então, o aluno vai perder aí, no mínimo, 40 pontos, porque a competência 3, ela, além de fazer essa avaliação aí, final na proposta de intervenção, avalia os parágrafos anteriores. Então, digamos que o primeiro, segundo e terceiro parágrafo esteja tudo ok, com todo o sentido dos parágrafos, o desenvolvimento, o texto sem nenhuma lacuna, projeto de texto praticamente impecável nos 3 primeiros parágrafos. Quando você vem aí para o último, tem uma lacuna. Uma proposta de intervenção que resolve a omissão governamental, mas uma proposta de intervenção que não resolve a ausência de debate nos meios midiáticos. Então, aí nós teríamos o quê? Menos 40 pontos. Então, o aluno perderia na competência 3, que faz essa avaliação. O aluno teria 160 pontos por conta desse pequeno deslize. Então, alto cuidado, muito cuidado para vocês terem em resolver as duas problemáticas, certo? Então, pessoal, ainda há um outro problema. Na verdade, há 2 problemas que eu quero mostrar. Na verdade, eu vou deixar até para a aula seguinte. Nós temos o problema da proposta de intervenção sem relação ao tema, que eu vou trazer um exemplo mais claro para vocês verem. E nós vamos ter o cuidado com esse texto em específico, foi um texto de um aluno nosso, né? É um texto onde a proposta de intervenção está completa, mas os corretores não deram a nota máxima, não deram os 200 pontos. E um dos motivos de não darem os 200 pontos, eles colocaram a ausência de detalhamento. Eu quero discutir isso com vocês a partir da aula que vem, porque especificamente nós vamos falar sobre esse elemento, o impossível, gosto de chamar de impossível, expressãozinha popular aqui, detalhamento da proposta de intervenção social, vocês devem ter o cuidado. Na semana que vem, ou na próxima aula, na verdade, nós também vamos ter que debater, nós vamos fazer um pequeno debate sobre possibilidades de ações nulas. Eu acho que eu já falei na aula passada, mas se eu não falei, eu vou falar aqui para vocês. Determinados temas, nós precisamos ter o cuidado com o verbo usado, porque em determinados temas, determinados verbos
não se caracterizam com ações válidas. Como assim? Depois eu vou até trazer a justificativa para vocês. No Enem de 2018, se eu não estou enganado, o tema foi manipulação do comportamento do usuário. Tem a frase final que eu esqueci. Nesse ano específico, o verbo conscientizar, ele não poderia ser usado na proposta de intervenção. A proposta de intervenção social cuja ação você dissesse assim, a mídia deve conscientizar, as escolas devem conscientizar. O verbo aí, conscientizar, não tinha uma ação válida. Essa ação era considerada nula. Mas na próxima aula eu vou explicar para vocês o porquê essa ação foi considerada como uma ação nula, certo? E para vocês terem cuidado com esses verbos, para que essas ações, a depender do tema, certo? É muito difícil isso acontecer, mas a depender do tema, usar a ação correta. Eu já faria o seguinte, eu sabendo que o verbo conscientizar em determinados temas não é considerado uma ação válida, eu já meio que excluiria esse verbo como ação. Mas, como meio, esse verbo, vocês, como meio não, como efeito, como finalidade, esse verbo não tem nenhum problema. Com a finalidade de conscientizar, para conscientizar, com o intuito de conscientizar, para o efeito, né, que é a finalidade, não há nenhuma restrição e nenhum problema. Ele tem mais probleminhas com determinados temas dentro da ação. O governo deve conscientizar. Você puxe esse conscientizar, pule, na verdade, e leve essa palavrinha e esse verbo lá para finalidade, certo? Então, na aula que vem, eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa história. Vou trazer a questão desse textinho, dessa redação que está sendo espelhada. Vou ler para vocês, discutir, e a gente finaliza com exemplos de detalhamento, certo? Detalhamento da ação, detalhamento do modo meio, detalhamento do agente e detalhamento do efeito. Alguma dúvida? Alguma pergunta até então? Então, assim, foi algo bem, acho que eu estou falando aqui para vocês, bem de verdade completo. Tudo direitinho, certo? Para vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Só queria acrescentar a questão do material que eu vou deixar lá na plataforma. A primeira proposta ela é completa. Duas propostas de intervenção completas, na verdade. A segunda proposta ela está muito grande. A segunda proposta ela está igual à primeira. Então, na segunda proposta, vocês poderiam trazer uma proposta completa e a segunda não ter todos os termos. Eu até explico, né, anteriormente, durante a aula. A terceira proposta é uma terceira proposta única, certo? Completa, resolvendo os dois problemas. Beleza? Então, daqui a pouquinho essa aula vai lá na plataforma, a gente coloca lá, vocês podem assistir aqui quantas vezes vocês quiserem, e tem um materialzinho, um material topado. Semana que vem, a aula que vem, a gente continua, né, nós continuamos nessa pegada e finalizamos esse último parágrafo. Beleza? Então, parei aqui a apresentação.